Olá pessoal, o pessoal do controle me perguntou uma dica sobre construção de peças. Aliás, eu até venho falar porque às vezes aparecem algumas coisas um pouco estranhas assim que eu observo no meu e-mail, né, de vez em quando. É o seguinte, gente, eu vou partir desse modelo do TCU para te dar três dicas muito importantes para você que vai fazer concurso para TCE, TCM, não é? Tirando o TCDF, tá bom? Por que eu vou explicar? Até serve para o TCDF, porque o TCDF tem um modelo próprio. Ele tem um modelo próprio. Então, nem tudo que eu vou falar aqui vai servir para o pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nem tudo. Mas, em geral, serve para todo mundo que vai fazer concurso, está aí em andamento. Alguns concursos, seja Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, né, do Rio de Janeiro, do TCM São Paulo, TCAM, TCE de Santa Catarina e por aí vai, enfim. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre as três dicas que eu vou trazer para você. Aqui a gente tem uma situação um pouco mais completa de peça, tá? Quando você for construir uma peça técnica, a primeira coisa que você vai observar é essa parte final do enunciado, para você entender qual é a peça que a banca quer. Porque às vezes a banca cria situações que a gente até simula aqui no Tomo de Geração Concursos, que são situações que a gente já viu muito em concurso. Por exemplo, a banca começa falando para o aluno, não é, acerca de um relatório, mas depois ela comanda a formulação de um parecer. Então você tem que tomar cuidado. Tem que chegar aqui, a primeira leitura que você faz é sobre o que a banca quer. Ela quer um parecer. Pronto. Então essa é a primeira questão que eu preciso dar atenção. A segunda questão que você precisa considerar é a presença ou não dos itens temáticos subsequentes ao comando geral da questão. Se houver estes itens temáticos subsequentes, o que você vai fazer? Montar a sua discursiva, a sua peça técnica com base nesses itens temáticos. No caso do Sebrasp ou da VUNESP, por exemplo, ou mesmo da FGV, seria você, e até da FCC quando faz o concurso, né? Seria praticamente você retomar esses itens temáticos e escrever sobre eles, tá certo? No caso do parecer, é bom você fundamentar tudo que você estiver explicando aqui em lei, tá? Certo? Em lei ou alguma jurisprudência correspondente ao que a banca estiver te pedindo, tá bom? Então, essa é a primeira questão. Ocorre que às vezes a banca não traz estes itens temáticos, já aconteceu em concurso público, de a banca não trazer estes itens temáticos. Aí você precisa prestar atenção se a peça tem apenas os fatos averiguados de uma possível auditoria ou se ela tem, né, a defesa da parte, tá certo, da auditada em função dos fatos averiguados que foram relatados pela auditoria, pela equipe de auditoria. Por quê? Porque aí são duas construções diferentes. Se a banca não te pediu, olha só que interessante, se a banca não te trouxe aqueles itens subtemáticos, né? E se ela tem apenas o que foi observado e apontado em um relatório de auditoria, você precisa perceber se são apontamentos gerais ou se são achados, se são irregularidades. Se a banca já nomeia como achados, pronto. De onde vai partir a sua análise? Vai partir do que está na lei e na correspondência ao que é denominado achado. Você vai dizer o que a lei diz, que é o critério, porque aí você tem o achado, tudo bem? Então lá na análise você vai partir da lei para o achado. Se eu tenho apontamentos, perdão, se a banca já nomear esses apontamentos de achados, tá, gente? Se a banca não nomear esses apontamentos como achados, se ela falar que só foram averiguados fatos ou apontamentos, aí você precisa estar atento a uma situação. Vai existir situações em que você terá os achados, as irregularidades ou ilegalidades, e haverá situações que não são situações de irregularidade ou ilegalidade. E de qualquer maneira você vai ter que analisar com fulcro na lei correspondente todos os dois lados. Muitos candidatos cometem o erro de analisar só o que é irregular, não pode, tá? Tem que analisar os dois lados, analisar o que está irregular, o que está legal e mostrar por que está legal e analisar o que está ilegal e também mostrar por que está ilegal, tá bom? É claro que no curso a gente mostra isso aqui em detalhes, comenta a peça e tudo.
Mas aqui é uma dica para você que está estudando, para você prestar atenção a este detalhe. Bom, agora vamos supor outra situação que é importante você considerar, tá? No seu estudo. No seu caso, veio, não é, aqui o resultado de uma auditoria, não é? Foi feito um relatório preliminar e apontados estes itens temáticos, vamos dizer que já figuram como achados, vamos supor. Aí a parte é cientificada, ou os responsáveis são cientificados, e eles vão produzir o quê? Suas alegações, os seus contra-argumentos, né? Para poder combater esses achados. Se você não tiver fatos, itens subtemáticos aqui embaixo, se houver esta parte da cientificação e da resposta da parte da auditada, o que você vai fazer? Você vai ter que produzir a sua discursiva em cima da parte da auditada e não em cima dos achados. Por quê? Porque aí você vai partir do último resultado dos autos, entendeu? Aí a discursiva vai pegar cada um destes itens aqui, cada argumento, e você vai combater estes argumentos se houver alguma, naturalmente, se esses argumentos trouxerem impropriedades em relação aos achados. Mesmo que se houver argumento, Júnior, que estiver correto, você tem que mostrar que está correto, tá? Tá certo? Então, esse é um primeiro detalhe. Então, gente, essa foi a dica número 2. Eu falei sobre a estrutura, não é? Que os pontos que você precisa atacar numa peça, dependendo da organização da peça, tá bom? Até essa peça que a gente trouxe aqui é uma peça mais completa, porque ela tem os itens averiguados, ela tem a cientificação da parte, ela ainda tem os itens temáticos. Então, o aluno teve que bater em cima dos itens temáticos, tá? Aí vamos lá, um detalhe. A terceira dica, né, que é a dica final, é o seguinte: sempre que você vai começar uma peça, é importante que você crie uma introdução. Essa introdução, ela funciona como uma espécie de ementa ou como uma espécie de relatório. Pode ser também, mas bem curto, tá? Você vê que é uma questão bem curta. Ressalvado o caso de a banca te exigir um relatório, né? O que acontece em concurso público é que a gente encurta, a gente vai direto para o que os autos cuidam, né? Cuidam os autos deste parecer, deixe claro o nome da peça. E aí você vai me trazer duas questões que são muito importantes. As circunstâncias desta análise. O que é circunstância? Lugar e tempo e o objeto da análise. Certo? Lugar e tempo é o objeto da análise. Circunstância, lugar e tempo. Gente, quando a gente fala em lugar e tempo, às vezes o caso não traz lugar e tempo, mas te traz o jurisdicionado, te traz a entidade auditada, não é? Te traz alguma relação com o processo. Então você justifica. Esse parecer decorre de quê? Tá? Será que é um parecer em resposta a uma consulta feita por uma autoridade? Também tem isso, né? Será que é um parecer que vai analisar resultados apontados em um relatório de auditoria, né? De uma auditoria que foi feita por qual tribunal? Quem é que está fazendo, né? Que tem a competência, a legitimidade para executar isso? E qual vai ser o objeto? Acerca de compras feitas pelo hospital da Universidade Federal XY, tá? Então aqui os itens podem ser bem rápidos se não houver expressamente a construção, a obrigatoriedade de você construir um relatório, tá? Gente, ressalvado o caso em que a banca te pede uma estrutura segmentada, que é aquela estrutura, por exemplo, caso do TCDF, deixa eu ver se eu consigo montar aqui um espacinho aqui para eu mostrar. Coloca aqui de lado, né? Que a banca te pede o título da peça aí, por exemplo, se é um relatório de auditoria, aí você vai lá, coloca o título, relatório, né? Você aciona aqui o processo, tá certo? Você aciona o jurisdicionado, certo? O assunto, traz a ementa, ou seja, esses itens aqui, essa forma segmentada de parecer, que depois você vai relatar, por exemplo, tem a parte do relatório explícita, tem a parte da fundamentação, que é a análise, tem a parte das sugestões, ou a parte do parecer propriamente dita, não é? E aqui, vamos dizer, a identificação do signatário, que não se identifica em concurso público, ressalvado o caso, quando expressamente a banca pede isso, num enunciado, não é? O que você faz? Você produz um texto único.
tá? Tratando de todos os itens que a banca comandou para você, tá bom? Então, essa é a dica que eu vou deixar para vocês da parte do pessoal do controle, né, que nos segue aqui no canal. Lembrando que curso, gente, ó, turma de redação com cursos agora, ó, turma de redação com cursos, porque a gente está migrando do site turma de redação para turma de redação com cursos, que é um site em que a gente pode receber a discursiva de vocês manuscrita. E eu vou até avisar, porque muita gente pergunta, né? Entra aqui, entre no turma de redação com curso, digite lá TCU, se você quiser o TCU, tem TCM, tem TCDF, enfim, né? Olha só o curso TCU. R$ 281 para você fazer quantas discursivas? Ó, esse preço só dura até o final de outubro, tá? Você fazer 5 questões, são aquelas questões menores, e 5 peças. Você não encontrar isso em lugar nenhum, tá bom? Com a qualidade que você já conhece do nosso trabalho e das nossas correções, tá? Os preços podem ser divididos, né, até 3 vezes sem juros, né, até 12 vezes, tá bom? Beijão pra vocês e até a próxima dica. Cliquem aqui no canal, se inscrevam para vocês não perderem as dicas, porque depois fica difícil vocês recuperarem, porque se embola tudo aí nas informações que a gente tem, tá bom?